Sejam bem-vindos às Conversas Ativo. No Dia Mundial da Árvore lançámos uma campanha nas redes sociais com o compromisso de em outubro o Ativo Banco plantar árvores. E assim o faremos. Será em Braga e agradecemos a adesão de todos os nossos seguidores. No entanto, achamos que se a reflorestação é importante, não menos importante é a prevenção no combate aos incêndios. Por isso, a nossa convidada de hoje é Patrícia Gaspar, da Autoridade Nacional de Proteção Civil. E se quiser fazer alguma pergunta em direto sobre o tema do programa, coloque as perguntas nos comentários deste live. Obrigada, Patrícia. Boa noite. Boa noite. 2017 foi realmente um ano muito negro em termos de incêndios. O que é que nós aprendemos com estas perdas? Bom, eu acho que enquanto sociedade aprendemos todos, sobretudo, que temos que estar unidos face a um desafio que depende de facto de todos. Está nas nossas mãos, enquanto sociedade, não negligenciando obviamente aquilo que é o papel fundamental das autoridades, que tem uma competência muito direta, quer na área da prevenção, quer da fiscalização, quer do combate. O cidadão tem um papel também muito importante aqui. E, portanto, isto tem que, de facto, ser um esforço coletivo para nos adaptarmos a uma realidade que está a mudar. Hoje em dia, eu penso que é incontornável falarmos daquilo que é o quadro de alterações climáticas, em que Portugal também está, de alguma forma, a sofrer estes efeitos. Temos cada vez mais condições para ter situações com impacto mais expressivo na nossa vida e, portanto, eu penso que essa é a grande lição de que temos que nos adaptar, temos que ter uma cidadania cada vez mais ativa e, sobretudo, uma avaliação de risco também individual, ou seja, eu perceber a cada momento onde é que me encontro, em que espaço é que me encontro, o que é que eu posso e o que é que eu não posso fazer em determinado momento, porque só assim é que estaremos todos juntos, de facto, capazes de enfrentar situações como aquela que infelizmente vivemos o ano passado. Claro. Sem dúvida que isto que está a referir é extremamente importante, porque o aquecimento global é sem dúvida uma realidade à qual não conseguimos fugir. Há algum esforço também da parte da Proteção Civil em nos prevenirmos para o que aí vem? Eu penso que há um esforço que não é só da Autoridade Nacional de Proteção Civil, é um esforço de toda a ação governativa, de todo o Estado. Nós adotámos recentemente um instrumento absolutamente fundamental, que é a Estratégia Nacional para uma Proteção Civil cada vez mais preventiva e que passa muito por isto, portanto, passa por nos consciencializarmos também enquanto ação do Estado de que temos que estar mais atentos a estes fenómenos, temos que trabalhar não só naquilo que é a resposta, mas sobretudo naquilo que é a prevenção, ou seja, uma prevenção que tem que ser multissetorial e isto envolve necessariamente diferentes agentes do Estado, diferentes atores. Estamos a falar desde a parte do clima, energia, agricultura, tudo, portanto é de facto uma ação transversal, uma abordagem cada vez mais integrada de todas as áreas do Estado para que juntos possamos de facto contribuir para retirar um pouco aquilo que é o enfoque da resposta, sendo certo que o risco zero não existe, nós vamos sempre ter situações em que é necessário garantir a resposta a estas emergências, mas sobretudo olhar cada vez mais para esta questão da prevenção, da preparação também, da preparação dos agentes e da preparação do cidadão, como falávamos há pouco. Portanto, eu diria que estamos todos no bom caminho. Obviamente que há opções cujo resultado não se vê no imediato, não se vê no curto prazo. Isto é um esforço, eu diria, geracional para que se possa, de facto, começar a ver os grandes resultados destas opções que se está a tomar recentemente. E a adoção desta estratégia preventiva, portanto, para uma proteção civil cada vez mais preventiva e não tão focada naquilo que são as ações típicas da resposta, é um fator-chave, eu diria, crítico para o sucesso desta missão. E nessa prevenção, nós enquanto coletivo, enquanto cidadãos, o que é que podemos fazer para controlar um pouco este flagelo? É uma abordagem, eu penso, permanente, ou seja, da mesma forma que nos adaptamos àquilo que é, por exemplo, a ecologia, a necessidade de reciclarmos, a necessidade de respeitar o ambiente. Isto é algo que se calhar há 20 anos ninguém ouvia falar, ninguém pensava, muito poucas pessoas ouviam falar nisto, muito poucas pessoas estariam sequer, se calhar, preparadas ou despertas para alterar comportamentos e foi uma batalha que se ganhou, de facto, e estamos todos hoje em dia muito mais
despertos e muito mais conscientes e com comportamentos muito mais adaptados a isto. Na área da proteção civil e na área da prevenção, daquilo que são a prevenção dos riscos de uma forma mais lata, o caminho é muito esse também. E já se nota muitas diferenças. Quem tem filhos, por exemplo, a idade escolar, sabe que os miúdos hoje em dia são raros aqueles que não fazem exercícios, por exemplo, de evacuação nas escolas. E isto é um sinal, entre muitos outros, de que a prevenção e a preparação está cada vez mais presente nesta questão também dos riscos. Portanto, aquilo que nós temos que fazer enquanto cidadãos, até porque a sensibilização muitas das vezes não se consegue fazer porta a porta, portanto, temos que estar primeiro disponíveis para aprender, disponíveis para que as ações de sensibilização que são feitas de forma genérica em vários patamares nos possam tocar e que nós possamos olhar para isto de outra perspectiva e depois disponíveis para mudar os nossos comportamentos. Quando eu ouço um aviso na comunicação social de que estamos perante um episódio, por exemplo, de agitação marítima, ir para a orla costeira tirar fotografias não é de todo aquilo que se espera que os cidadãos façam. Mas fazem, infelizmente ainda se vai fazendo. Eu penso que aí também estamos a ter cada vez sinais mais positivos desta consciência social, de que de facto o meu comportamento tem que estar adaptado ao risco que eu estou a viver. Quando eu sei que estou no pico do verão, que tenho temperaturas acima dos 30 graus, quando eu ouço na comunicação social de que estamos com risco de incêndio elevado, eu tenho que perceber que há comportamentos que eu não posso fazer, não só porque não devo, mas porque, por exemplo, no que toca à proteção da floresta, é ilegal. Portanto, eu não posso, por exemplo, usar fogo junto ao espaço florestal, é tolerância zero para o uso do fogo. Portanto, é toda esta abordagem, disponibilidade para aprender, disponibilidade para receber, para acolher estas mensagens de sensibilização e depois disponibilidade de facto para adotar um comportamento adequado àquele que é o espaço e o momento onde eu me encontro. E esse, sem dúvida, tem que ser o caminho. Eu diria que não há outro caminho possível para chegarmos a este desidrato coletivo, que é termos uma sociedade mais capaz de enfrentar estas situações, mais resiliente e mais adaptada ao risco. Certo. E, por exemplo, cada vez mais as pessoas estão a ir fazer turismo rural, principalmente no verão. Que cuidados acha que as pessoas deverão ter quando não vão deixar de fazer, esperemos nós, que cuidados é que as pessoas terão que ter adicionais? Em primeiro lugar, eu penso que estar muito atento, a perceber em que espaço é que eu me encontro, e se estou de facto num espaço rural, onde eu tenho, digamos, matéria que pode arder, sejam árvores, sejam arbustos, portanto estou num espaço rural e se estivermos a falar, por exemplo, do verão, estaremos muito provavelmente naquele que é o designado período crítico, ou seja, o tal período em que eu não posso usar fogo. Se eu quiser e eu devo, obviamente a ideia não é vedar o espaço rural ou vedar o espaço florestal aos cidadãos, a ideia é criar um convívio saudável, ou seja, um convívio que permita respeitar sobretudo aquelas que são as regras vigentes e que passa, lá está, por não usar o fogo. Se eu estiver em casa, se a propriedade for minha, garantir as limpezas do mato à volta das casas, como de resto este ano tem sido tão mencionado e tão discutido em tudo o que é algo que eu queria perguntar. Social. Realmente todas as pessoas deveriam limpar, pelo menos ali à volta das suas casas, mas se antigamente era uma opção, agora passa a ser obrigatório. Como é que acha que as pessoas recebem essa obrigatoriedade? Já é obrigatório há algum tempo, portanto, eu sei, nós sabemos, temos consciência que não é uma tarefa fácil, sobretudo nos espaços mais interiores, onde muitas das vezes estamos a falar até de uma população envelhecida, que pode não ter acesso aos recursos necessários para fazer essa limpeza, e aqui as autarquias locais, o poder local tem também um papel importantíssimo, e portanto este ano está a haver um esforço enorme, porque tinha mesmo que ser, não havia outra alternativa, sobretudo perante, como referiu, o flagelo que tivemos o ano passado. É natural que muitas das vezes haja resistências pontuais, mas pensamos, e daquilo que temos estado a observar, do que está a ser feito, globalmente eu penso que a reação é positiva. Os cidadãos entenderam que de facto isto é algo incontornável, temos que o fazer, porque é uma das formas de garantir que, se existir um incêndio, e se a minha casa, a minha habitação, a minha propriedade estiver
na linha de propagação deste incêndio, se eu tiver garantido essas medidas de autoproteção a montante, eu estou mais protegida, a minha propriedade está mais protegida. É uma área também em que o fogo desacelera, pode ser travado de alguma forma e, portanto, o ganho não é só meu, individual, é um ganho coletivo. E o ordenamento florestal, assim como a prevenção, necessita de mais investimento? Eu penso que o caminho é esse que já está a ser tomado. Não se pode, enquanto sociedade, parar de investir num lado para investir no outro. Ou seja, tem que ser um investimento permanente e multifacetado, que de facto é o que já acontecia há vários anos. Eu recordo que nós durante muitos anos tivemos ao dispor e temos ainda uma ferramenta importante também, que é o Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios. Ele é aprovado também a seguir a um momento que foi crítico na nossa história mais recente. Estamos a falar dos anos 2003, 2004 e 2005, em que também o país sofreu épocas de incêndios florestais muito, muito graves, portanto com consequências muito visíveis naquilo que é sobretudo o património florestal, mas também naquilo que é a proteção das pessoas, e portanto esse plano foi aprovado e desde aí que se tem feito um investimento grande também naquilo que é a prevenção, o ordenamento florestal e também no combate. Obviamente que os investimentos que fazemos no combate são mais visíveis, porque estamos a falar de meios. Todo o investimento que se faz nas áreas, digamos, paralelas, demora mais a ver o resultado, mas ele tem que ser feito e está a ser feito. Obviamente que temos que ser pacientes também para aguardar o resultado de todos estes trabalhos que há vários anos temos vindo a fazer. E quem detectar um foco de incêndio, o que é que deverá fazer imediatamente? Ligar 112, imediatamente ligar 112. Obviamente que se for um foco muito pequeno, ao mesmo tempo que eu faço este alerta, portanto, em que eu alerto as autoridades, que vai permitir despoltar ou acionar os meios necessários a fazer face a essa ocorrência. Quando estamos a falar de um incêndio muito pequenino, os incêndios não nascem com 10, 20 km de frente. Normalmente um foco de incêndio, quando é detectado numa fase muito inicial, é pequeno. Se eu estiver, por exemplo, numa zona onde eu tenha terra, areia, eu posso também, eu própria, sem me expor ao risco, obviamente, ajudar a combater logo esse incêndio. Se eu tiver uma garrafa de água, posso despejar a água. Se tiver terra e um instrumento que me ajude, eu posso tentar apagar esse incêndio com esses recursos que poderei ter ao meu dispor nesse primeiro momento. Mas, sobretudo, garantir este alerta às autoridades. Portanto, ligar de imediato 112. Esta chamada é imediatamente encaminhada para as autoridades competentes para que os meios possam ser despachados e rapidamente garantir aquilo que nós designamos que é o ataque inicial, para evitar que os incêndios cresçam, que essa é a nossa grande estratégia. E acha que os particulares ou mesmo as empresas poderão de alguma forma também contribuir no financiamento da proteção civil no combate aos incêndios? Eu penso que se todos nós fizermos o nosso papel, os cidadãos privados, os cidadãos em termos daquilo que é a limpeza dos seus espaços, as medidas de autoproteção das suas habitações, das suas propriedades, é já um passo enorme neste desafio global. Eu recordo que há uma imagem que circulou inclusive nas redes sociais do ano passado, penso que era na zona de Figueiró dos Vinhos, de uma propriedade que parecia um oásis depois do incêndio ter passado e que não ficou minimamente afetada, porque estava rodeada não só das limpezas, portanto tinha faixas limpas, portanto respeitava aquilo que está previsto na legislação, mas porque também os proprietários tiveram cuidado de plantar no espaço circundante espécies que são mais resistentes ao fogo. Portanto, tudo isto é um investimento que estamos a fazer naquilo que é a nossa proteção também. Em termos daquilo que é, digamos, o mercado privado, obviamente que haverá garantidamente várias iniciativas que podem ser tidas e que podem ser desenvolvidas em parceria com as autoridades governamentais, tentar encontrar quais são os nichos, quais são, digamos, que as áreas de intervenção onde esse investimento pode ser mais visível e onde pode dar frutos também, portanto, e ganharemos todos seguramente. Certo. Aliás, a reflorestação que o Ativo Banco vai fazer é um exemplo, um excelente exemplo. E nós percebemos nitidamente que a floresta que vai ser plantada no Bosque Ativo Banco é uma floresta autóctone e que já há essa preocupação e que não vai ser plantado nem pinheiros, nem eucaliptos. E gostaria que nos deixasse umas notas finais e com a sua experiência do que foi 2017, o que é que poderemos esperar para 2018 e em que é que nós devemos estar todos mais ativos e preventivos? Ora bem, um pouco a súmula de tudo aquilo que já conversámos hoje, ou seja, garantir que ao nível de cada cidadão
são, digamos, postas em prática estas medidas que estamos a falar. Se eu tiver uma propriedade num espaço rural, garantir que cumpro a legislação, que limpo a área à volta da minha casa, que estou atenta às notícias, que estou atenta às informações que são circuladas e veiculadas pelos canais de comunicação social. Hoje em dia a informação circula a uma velocidade vertiginosa, portanto é fácil nós estarmos atentos e recebermos esta informação. Enquanto sociedade estamos, e enquanto organização do Estado, nós, a Autoridade Nacional de Proteção Civil, obviamente que estamos a trabalhar, eu diria, à velocidade máxima que é possível para garantir que grande parte das lições de que aprendemos o ano passado estão implementadas. Eu recordo que ainda ontem, no Distrito de Leiria, foi feito o kick-off de um projeto importantíssimo, que é o projeto Aldeia Segura, que na prática visa que todas as aldeias, os pequenos aglomerados populacionais que estão de alguma forma dispersos por todo o nosso território, têm elas próprias também medidas de autoproteção, que são identificados refúgios, que as pessoas conhecem estes espaços, que há uma espécie de um plano de emergência local, inclusive com um responsável de segurança que pode e deve ajudar estas comunidades a estar mais atentas e, sobretudo, a protegerem-se numa situação em que o incêndio, de facto, possa estar a chegar àquela localidade. O objetivo é que esta medida seja replicada por todas as aldeias do país, por todos estes povoados. Estamos a falar quase de um total de 6.000 e, portanto, é obviamente uma tarefa árdua, mas que é um exemplo de uma medida muito concreta que vai garantidamente contribuir para que estes espaços junto à área florestal estejam mais protegidos no futuro. Não estamos só a falar de 2018, isto é algo que tem que ter continuidade, portanto que vamos continuar a trabalhar. Estamos a organizar o nosso dispositivo também para que a capacidade de resposta operacional seja o mais sustentada possível. As medidas, aliás, são públicas. Há um investimento muito grande que está a ser feito naquilo que é o ataque ampliado, portanto termos outras capacidades mais estruturadas também para que para grandes incêndios haja uma capacidade mais diferenciada, mais estruturada, para que o ataque possa também, o combate possa ser feito com mais eficácia e com mais eficiência. E, portanto, sobretudo uma mensagem de sensibilização. Eu não posso deixar de dar aqui um exemplo negativo de uma situação que ocorreu ano passado, já em outubro. Como sabem, o 15 de outubro foi um dos dias mais fatídicos que nós tivemos o ano passado, e no dia a seguir ao 15 de outubro a GNR autuou cerca de 30 pessoas a fazer queimas e queimadas só no distrito de Braga. Isto é algo que não pode acontecer, portanto nós temos mesmo de nos consciencializar que nestes períodos mais críticos não podemos usar fogo junto aos espaços rurais. Essa é a grande mensagem. Um dos grandes desidratos, um dos grandes objetivos que nós temos enquanto sistema é o de reduzir drasticamente o número de ocorrências. Não há país no mundo que esteja preparado para 500, 600 ocorrências por dia. Portugal chega a ter por dia mais ocorrências do que todos os outros países da Europa. E obviamente que isto é muito difícil de gerir. Portanto, este é também um grande objetivo, evitar as ocorrências, evitar as ignições. E isto passa por nós, cidadãos. Sabemos que cerca de 90% das ignições que nós temos têm origem humana, seja intencional, seja por negligência, ambas têm que ser reduzidas, eu diria, eliminadas. Portanto, ter um comportamento adequado ao espaço florestal, e a grande mensagem é, durante os dias de maior calor, quando sabemos que temos risco de incêndio mais elevado, tolerância zero para o uso do fogo, não usar fogo junto aos espaços florestais, não fazer queimas, não fazer queimadas, a beata para fora da janela, o uso de maquinaria que por vezes faz faísca, portanto, e pode também causar este tipo de ignições, portanto, fogo não no espaço rural. Realmente precisamos sempre de um bode expiatório, mas às vezes os culpados somos mesmo nós. Não é? Temos mesmo que corrigir estes comportamentos, porque não podemos ter este número de ocorrências. Claro que não. Patrícia, foi um prazer. Muito obrigada. Muito obrigada, Elsa. Obrigadíssima. E chegamos assim ao final das Conversas Ativos. Esteja atento à página do Facebook do Ativo Banco e saiba quando será o próximo programa. Contaremos uma história de coragem e conquista na primeira pessoa. Contamos consigo desse lado. Obrigada.